Muito bem, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 da palavra do Senhor. Tudo tem o seu determinado tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, mas também pôs no mundo, no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outra versão diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. Alguns irmãos devem ter essa versão aí, que diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade, e isso é uma grande verdade. Uma prova disso é que a idade vai chegando para nós e nós esquecemos que com a idade nós vamos ganhando, junto com as rugas e a idade, nós vamos conseguindo ganhar também os limites. O nosso físico vai tendo limites, né? Eu vejo assim que existe uma grande resistência na vida das pessoas em encararem com a realidade da sua idade. Então, uma das coisas que a gente vê na vida da igreja, de uma maneira geral, é que quando se fala, vamos fazer uma reunião dos idosos, então já se maquiou isso de muitas maneiras. A última que eu vi era chamar os idosos de melhor idade. Meu pai, eu falei com o irmão essa semana, nós tivemos aqui o coral lá da igreja da melhor idade, lá da Igreja Batista do Íris, já estiveram aqui muitas vezes aqui cantando, um dos corais mais bonitos que já teve aqui na igreja. Deve ter mais de 60 vozes de irmãos acima de 60 anos. E eu falava, meu pai, que coisa linda a melhor idade. Ele falou assim, é lindo, meu filho, mas a melhor idade tem seus limites. A melhor idade é a melhor idade para morrer depois de 60 anos. Ele ainda fazia brincadeira com isso. Mas por que isso? Porque a gente tem dificuldade de aceitar que o tempo vai nos limitando, e depois dos 40 a nossa energia para realizar é uma, depois dos 50 a gente começa a entrar no declínio para realizar, e Deus é sábio com todas as coisas. No nosso limite da idade a gente vai ficando mais lento, a gente vai ficando mais devagar para resolver, para tomar algumas decisões, porque a idade também, quando você vê, passou por muitas situações na sua vida, que você viu na vida, que você, por ser afobado, por ser assim, muito agitado, você tomou decisões erradas, agora você vai mais devagar. Tem até aquela música famosa aí, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Eu estou nessa onda aí, irmão. Estou indo devagar. A Lilma esse dia saiu de moto comigo, ela na moto dela, eu na minha. Ela vai a 80, eu vou a 40. Quem está com pressa que passa. Alguém disse, mas sua moto tem essa cilindragem toda para quê? É para aguentar eu. E eu gosto de andar a 40 km por hora. Quem está com pressa passa. Porque eu aprendi que devagar se vai ao longe. E eu quero falar hoje sobre o tempo de Deus.
Deus tem o tempo dele para realizar coisas nas nossas vidas. Quando Salomão escreveu essa reflexão, resultado da sua contemplação com a vida, certamente já também o idoso, ele disse que havia tempo para todo o propósito debaixo do céu. E na nossa vida nós passamos, a maior parte de nós aqui já passamos por todas essas etapas que Salomão disse que o tempo chega para todo mundo. Tempo de nascer, você hoje aqui, você não morreu ainda, mas vai ter o tempo de você morrer. E enquanto você não morreu, nós vamos viver o hoje. Basta cada dia o seu mal. Então, não andeis ansiosos, o Senhor Jesus nos diz, com o que é a vez de comer, de beber, porque assim procedem os gentios. E em Mateus 6,33, em continuação a esta fala, Jesus diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, sua justiça, que essas coisas que os gentios vivem preocupados, centrados, como comer, beber, ir, voltar, onde ficar, o Senhor vai nos dar a cada dia. Mas eu quero falar hoje, porque essa semana foi uma semana que me fez refletir muito sobre a brevidade da vida. Até mesmo em conversa com alguns irmãos aqui na igreja, a nossa impressão é de que o tempo está nos atropelando. A impressão que a gente tem é que a vida está passando mais depressa do que o normal. A impressão que temos é que esse mundo está virado de ponta cabeça. Existe um mistério no ar, uma coisa esquisita no ar. A gente não sabe explicar, mas o Senhor, Ele usa seus servos profetas no passado, e Ele usou também o apóstolo Paulo para dizer que nos últimos dias nós viveríamos tempos trabalhosos. A humanidade está vivendo esse tempo. A gente trabalha muito, a gente tem uma agenda apertada, até a vida está correndo. E então, às vezes, eu vejo nos cultos de oração que falta esperança na vida de alguns irmãos, especialmente naquilo em que vem pedir ao Senhor uma solução para um problema seu, uma porta para uma saída, enfim, um milagre para acontecer. Eu vejo assim que alguns irmãos, mesmo acostumados a vir aos cultos de oração, no fundo já estão esmorecendo, perdendo a sua força, perdendo a sua fé. Mas da parte do Senhor hoje, eu como mensageiro, eu venho aqui para dizer uma coisa: tenha calma, tenha paz, porque para cada coisa na sua vida, Deus determinou um tempo. Amém, irmãos? A cada coisa. Pastor, tem coisa ainda que eu não fiz, o sonho, eu estou frustrado. Tenha paz. Irmãos, é tão esquisito a gente falar uns para os outros, tenha paz, porque olha só, nós lemos na palavra de Deus que haverá um dia uma grande guerra, a guerra do Armagedon. A gente está estudando isso, mas na guerra do Armagedon haverá um único vitorioso. A Bíblia chama ele, sabe de quê? Aquele que vai vencer a guerra, o príncipe da paz. O vitorioso na guerra é o príncipe da paz. Se nós aprendermos com Jesus, nós vamos vencer as nossas guerras interiores com a paz, não com agitação, não com ansiedade. Você já percebeu que o povo oriental vive mais do que o povo ocidental? Nosso povo ocidental, nós somos muito ansiosos por natureza. A gente quer resolver um negócio aqui e agora, e tem que ser do meu jeito. Mas você vê que o oriental, ele vive mais tempo do que o ocidental, porque ele aprendeu a seu modo a ter uma vida mais tranquila, a ter uma vida de pacificação. Engraçado que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz uma coisa que é muito curiosa. Ele diz: porque o Deus de paz esmagará em breve a serpente, Satanás, debaixo dos seus pés. Olha que palavra, meus irmãos. O Deus de paz
esmagará em breve a serpente, Satanás. Em que lugar? Debaixo dos seus pés. Não é o Deus da guerra, não é o Senhor dos exércitos, a referência é o Deus de paz. Então, você tem lutas interiores, você tem frustrações, você tem ainda orações que não foram respondidas, tenha paz, o príncipe da paz está em você. Eu quero pontuar com os irmãos, e até copiei algumas coisas aqui, que eu quero ler para os irmãos, que eu achei muito curioso. Alguém disse assim: o mais feroz dos animais domésticos é o relógio da parede. E a gente sabe que isso é verdade. O que o relógio da parede faz? Ele conta as horas. E nesse sonetozinho que eu copiei, quem escreveu disse assim: o mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Meus irmãos, o povo está morrendo aí, os cemitérios estão só crescendo de tamanho para sepultar tanta gente que está morrendo. Por que as pessoas morrem? Porque o tempo alcança todos. As pessoas morrem porque a morte é o ponto final na nossa existência física aqui. Em certa ocasião, alguém perguntou para Galileu Galilei o seguinte: quantos anos tens? E ele respondeu assim: eu tenho de 8 a 10 anos. A pessoa olhou para a barba branca dele e disse assim: isso é uma brincadeira, né? Não é sério. Quantos anos o senhor tem? Ele falou: de 8 a 10 anos. Mas ele estava referindo-se ao que ele achava que ele ainda ia viver. Então você não tem 60 anos, você não tem mais 30 anos. Quanto tempo nós temos ainda para viver? Não sabemos. Uma coisa aprendemos com Moisés, quando diz: Senhor, ensina-me a contar os dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem que pedir sabedoria para saber viver. Isso é tão sério que até o músico colocou isso. É preciso saber viver, a gente precisa saber viver mesmo. E o povo de Jesus precisa viver uma vida mais leve. Basta cada dia o seu mal. Eu vou pontuar para os irmãos como foi que o Senhor Deus interferiu na vida dos seus servos, escritos aqui na sua palavra. A primeira pessoa que Deus interferiu foi na vida do povo, da nação de Israel. Você sabe, Israel saiu, foi liberto pela mão de Deus através de Moisés, e quando eles dão de frente para o Mar Vermelho, o que acontece? Lá atrás vinha Faraó e o seu exército. Será que Deus errou? Deus não erra nunca. Tem um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. É mentira. Deus não tarda. O tempo dele é que é diferente do meu tempo. Deus sabia que exatamente naquele dia, naquela hora, Israel ia parar de frente para o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho foi o obstáculo que Deus usou para que eles aprendessem a depender de Deus. Deus tem colocado o Mar Vermelho muitas vezes na nossa vida. E por um lado nós estamos cercados pelo mar dessa vida. Por outro lado, nós temos os exércitos do Faraó, que são as legiões dos anjos caídos que têm se levantado contra a igreja do Senhor, nem se levantado contra mim, contra você. Mas naquele dia, naquela hora marcada, a hora de Deus, Deus deu o livramento ao seu povo. Deus tem a hora do livramento para você. Deus vai livrar você do mal. Deus vai livrar os seus filhos do mal. Deus vai livrar você do dia mau. Não tenha medo do dia mau. Nós temos aprendido na palavra de Deus que o dia mau chega para todo mundo, mas o relógio de Deus não se atrasa. Ele tem hora na sua vida para executar os seus planos e projetos. Você pode dizer amém?
Segunda coisa, você se lembra da história de Davi e Golias? Todo mundo sabe dessa história. Essa história nos faz pensar algumas coisas. Por exemplo, Deus não poderia ter resolvido aquela batalha entre o povo de Israel e os filisteus de outra maneira? Poderia. Você já considerou? E se Davi tivesse errado a primeira pedrada? Será que ele teria tido tempo para lançar uma segunda pedrada? Mas a pedrada que Davi deu tinha a hora de Deus nela. Vai haver uma hora na sua vida em que você vai acertar o alvo que talvez há tanto tempo você não tenha conseguido acertar. Você tem às vezes tido lutas, obstáculos que você não consegue passar daquele obstáculo, daquele limite ali. Mas vai ter uma hora que o Senhor Deus vai levar você além do seu limite. Do mesmo jeito que Deus fez quando derrotou Golias na frente dos filisteus. Uma situação completamente improvável. Um menino, um fedelho, um moleque, com uma pedra numa funda, um tiro certeiro. Aquele tiro de Deus tinha uma hora que Deus marcou. O tiro que vai sair da sua vida contra Satanás tem uma hora. Então tenha paz, tenha calma no seu coração. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de acreditar que Deus tem hora. Assim como você casou, como você começou a namorar, como você nasceu, como você se formou, tem hora para tudo na sua vida. Deus sabe de todas as vezes que você vai entristecê-lo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas à nossa disposição está o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e que nos capacita a andarmos uma vida de vitória. À nossa disposição, no dia chamado hoje, agora, eu posso permitir que Deus execute o seu projeto na minha vida, na vida dos meus, através de uma vida de obediência e fé à sua palavra. É muito triste quando Deus tem que pegar alguém pela mão, como Ele fez com Israel, e fez Israel andar 40 anos no deserto, dando voltas em torno de si mesmo. Eles não herdaram a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Leite e mel. Leite, prata, mel, ouro, em outras palavras, riqueza. Leite e mel, muita riqueza. Tinha uma hora para eles entrarem em Canaã, mas aquele povo que estava intoxicado, cheio das coisas do Egito, o Senhor Deus levou eles para darem uma longa caminhada. Às vezes a bênção está custando a chegar na nossa vida, não é porque o relógio de Deus se atrasou, é porque o processo de Deus na minha vida de desobediência tem tempo para chegar. Agora eu posso cooperar? Eu posso. Você pode, fazendo a sua parte. Não é sem propósito que Deus trouxe você hoje aqui, essa noite, para estar ouvindo essa palavra. É bem possível que eu esteja falando a alguém que aqui, essa semana ainda pensou assim: eu acho que essa situação não tem jeito mais na minha vida, acho que minha vida sempre vai ser desse jeito. Deus não nos chamou para termos uma vida na média, uma vida medíocre. Uma vida medíocre é uma vida que todo mundo leva, é a vida da média, todo mundo igual. O Senhor quer que nós vivamos uma vida acima da média, uma vida de vitória. A gente vai ter luta, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas tem um momento do Senhor nos reerguer, um momento em que Ele nos toma pela mão, um momento em que Ele nos conduz o coração, um momento em que Ele nos conduzirá ao triunfo nas áreas em que nós temos dificuldades em triunfar sozinhos. Você acha que foi à toa?
que quando Elias pediu para que fogo do céu descesse, e o fogo do céu desceu, não foi à toa. Por que aquilo aconteceu? Dentre tantas lições que nós temos aprendido, porque Deus havia escolhido aquele dia, aquela hora, na vida do profeta Elias, para que ao abrir a boca, o fogo do céu descesse. Tinha hora para isso acontecer. Na sua vida existem orações que ainda não foram respondidas e que você não deve deixar de orar por elas. Na hora que acontecer, o milagre vai ser uma coisa sobrenatural. Você vai contar com muita alegria de que você padeceu por um tempo, mas no tempo de Deus, Ele honrou você. Graças a Deus. No tempo em que aquela viúva pobre só tinha um pouco de azeite e de farinha na botija em casa, talvez ela estivesse levantando um clamor de desespero, sabendo que ela ia sobreviver muito pouco tempo. Deus enviou o profeta Eliseu lá. O profeta Eliseu, quando entrou na casa daquela viúva, foi Deus quem determinou aquele tempo na casa dela. Quando ele entrou, a provisão de Deus entrou, a bênção do Senhor entrou. A provisão na nossa vida tem hora. A bênção de Deus na nossa vida tem hora marcada. Tudo tem hora marcada. Hoje eu estava eliminando um pouco de material didático de 21 anos de igreja. Eu estava lendo algumas reportagens, algumas revistas que eu me desfiz. Eu comecei a ver de alguns nomes no nosso meio cristão, evangélico, que contribuíram muito para o nosso crescimento espiritual e intelectual no meio das igrejas evangélicas, os quais o Senhor já os tomou para si. E alguns eu não me lembrava que já tinha ido, e eu fiquei pensando, meu Deus, olha, esse aqui morreu com 58 anos, esse aqui morreu com 65, a maior parte deles morreram há mais de 70 anos. Eu fiquei pensando nisso. Foi por isso que Deus me incomodou a trazer essa palavra, dizendo a você que tem tempo para tudo na sua vida, inclusive o tempo para você morrer. Mas enquanto você não morre, vamos aguardar o tempo do Senhor para as coisas boas também na nossa vida. Não entregue os pontos, irmãos. Meus irmãos, eu me alegro muito em vê-los aqui na quinta-feira. O dia de quinta-feira é um desafio para todos os irmãos. Eu sei que é. A gente já começa segunda-feira já debaixo de um peso, de um cansaço fora do normal. Quando a gente chega na quinta-feira, a gente já está empurrando do jeito que dá. E eu vejo que os irmãos são vitoriosos. Não é fácil vir aqui para um culto de quinta-feira, mas essa é a hora que Deus tem conosco para nos animar, para nos renovar, para nos alimentar espiritualmente. É o tempo em que Deus nos abençoa no ajuntamento da igreja. Você pega a história de Naamã, tão conhecida. O milagre aconteceu com ele, foi no tempo de Deus. Deus usou coisas contrárias à vida, à nossa perspectiva humana, para abençoar aquele general assírio, Naamã. Ele permitiu que uma menina que saiu levada como uma escravinha, lá dentro da casa do general Naamã, testemunhasse que na terra dela havia um homem de Deus. Depois aquele homem ouviu, ele acreditou. Foi o dia que Deus usou aquela menina. Tem dia que Deus vai te usar de maneira especial. Pessoas que não te dariam crédito vão parar, vão ouvir o que você está dizendo, vão dar crédito ao que você está dizendo. Você vai ser instrumento na vida de muitas pessoas para abençoá-lo. Então fique ligado no trono da graça sempre. Ela deu testemunho, ela fez seu papel missionário, e Naamã, agora debaixo da autoridade do rei, levou um pequeno exército com ele e foi até o profeta. E quando ele chegou ao profeta, o profeta disse assim, nem foi atender o Naamã, mandou seu moço lá, o Geazi, e o Geazi falou assim,
O profeta falou que a pessoa ia ali no Rio Jordão e mergulhar quantas vezes? 7. Mas por que era 7? Por que Deus não curou na primeira? Já parou para pensar nisso? É porque o tempo de Deus era no 7º mergulho. O tempo de Deus na vida de Naamã era o 7º mergulho. Quantos mergulhos faltam ainda para você ter a sua vitória naquilo que você tem buscado? Não desista, tem tempo para a sua vitória. E você está mais perto hoje dela do que já esteve ontem. Eu ouvi um vendedor dizer assim: eu não desisto porque a cada não que eu recebo, mais perto de um sim eu estou. Então, cada vez que você toma um não, pode ter certeza que você está mais perto de um sim. Naamã, primeiro mergulho, nada. Segundo, nada. Quinto, nada. 6º mergulho, nenhum sinal de milagre. Mas no 7º, irmão, se tivesse desistido no 6º, teria perdido a bênção. Não perca a sua bênção. Não pare de buscar a Deus. Não pare de orar ao Senhor. Não pare de congregar. Não pare de vir aqui e participar da doutrina do Senhor para a nossa igreja. Não pare de se alimentar. Por mais simples que seja o arroz com feijão que você recebe aqui quinta e domingo, o que nos sustenta na vida não são os caviares da vida, o filé mignon da vida. Não, o que sustenta a gente é arroz, feijão e ovo. O que tem sustentado você aqui espiritualmente é a comida simples que Deus tem nos dado, mas que vem do céu para a sua vida. Então não despreze. Se você for se alimentando das coisas de Deus, você vai se fortalecendo no Senhor, e a semelhança de Naamã, na hora que chegar a hora do 7º mergulho, o milagre vai acontecer na sua vida. Do mesmo jeito, Israel saiu do deserto, Deus deu uma palavra para Josué. Ele tinha uma cidade a conquistar, chamada Jericó, e o Senhor disse como eles deveriam fazer. Não foi na primeira volta que as muralhas caíram, nem na 6ª, foi na 7ª. Isso nos fala, sabe de quê? De continuidade, de perseverança. Deus tem uma promessa na sua vida, continue perseverando no Senhor. Não desista. Não esmoreça, continue andando, continue obedecendo, que aquilo que é uma oposição a você, é uma muralha na sua vida entre você e sua terra prometida, Deus vai destruir a muralha para você, mas obedeça. Ah, mas os meus olhos não conseguem contemplar esse milagre acontecendo. Nós não somos chamados para crer por aquilo que vemos ou sentimos. Nós somos chamados a simplesmente a crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. É uma muralha, é uma enfermidade, os compromissos que nós assumimos, e quando vamos chegando perto da época de saldar esses compromissos, nós não sabemos de onde virá o recurso, mas certamente o recurso virá. Meus irmãos, como pastor da igreja, os irmãos sabem, nosso templo não é próprio. Todo mês nós temos o aluguel a pagar. Primeiro dinheiro que nós juntamos aqui é o dinheiro do aluguel. Porque se você atrasar 2 aluguéis, a coisa começa a ficar complicada. Se você ajuntar 3 aluguéis, aí começa a ficar muito difícil. Já no quarto fica quase que impossível. 21 anos, o Senhor Deus nunca furou conosco. Todas as contas sendo pagas. E às vezes a gente olha um culto como esse, um grupo pequeno como nós. Talvez se nós fôssemos enfiar a mão no bolso hoje aqui, nós não teríamos condição de manter nem 20% das despesas que a igreja tem. Mas Deus tem enviado o recurso. Sabe por quê? Porque a Igreja Batista Renovada em Itaparica, ela está dentro do tempo do plano de Deus.
Então, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Você quer ver uma coisa que me impressiona na palavra de Deus? É como a nossa vida dá uma guinada de uma hora para outra em questão de segundos. Está difícil, pastor, tantos anos, eu acho que para mim não tem mais jeito. Não tem. Continua buscando em Deus, irmãos. Continua, não dê ouvidos aos pessimistas, continua, eu creio, Deus vai me dar a vitória, continua buscando. Olha como é que Deus muda a sorte de uma pessoa em questão de segundos. Abraão, no Horebe, cutelo levantado para sacrificar, para imolar o seu filho, Isaque amarrado sobre o altar. Na hora que ele foi fazer o desfecho da facada, naquela hora o Senhor Deus disse: para! E quando Deus diz para, é o tempo de Deus para dar um basta naquilo que nos entristece e nos oprime. Foi num segundo que a provisão veio para Abraão, que o Cordeiro de Deus apareceu amarrado. Num segundo Deus muda a sua sorte. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora, para a nossa vida, o Senhor Deus tem um tempo. Vou encerrar lembrando a você, todos esses textos são textos que nós conhecemos de cor. Lázaro morreu, possibilidade zero de acontecer o que aconteceu. 4 dias o defunto, túmulo selado, 4 dias já cheira mal. Mas quando não há esperança, o Senhor diz: agora é a minha hora, Lázaro, sai para fora. É o tempo da ressurreição. O Senhor hoje quer ressuscitações na sua vida. Qual é a obra do diabo contra nós? É nos entristecer, é nos magoar, é colocar inveja no nosso coração, é abarrotar o nosso coração com o fruto da carne. É isso que ele quer fazer na nossa vida. Mas se nós continuarmos perseverantes, obedecendo ao Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Segundo Crônicas, verso 20, 12, diz: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Não é assim, irmãos, que a gente às vezes se sente? Impotentes diante de tantos problemas que nos cercam, que se apresentam, totalmente impotentes. Olha, irmãos, eu falei isso aqui uma vez. O Moisés, meu filho, ele ganhou uma bolsa para estudar 1 ano na Itália, na época em que não existia celular, nada disso. E eu falei com a Arilma preparou o Moisés fez aula de italiano, preparamos a documentação. A Arilma fez uma documentação, um calhamaço assim, irmãos, de papéis, tudo certo. Mas na hora H, eu falei assim: não tem coragem, Arilma, e se esse menino passar mal lá, como é que a gente vai ajudar? Tem aqui, já está difícil, mandar lá, como é que a gente vai ajudar? Aí Deus depois mostra para a gente que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Irmãos, tem um ditado aí que eu não gosto dele, que é o ditado que diz assim: filho criado, trabalho dobrado. Lá em casa nós pensamos diferente. Filho criado, o amor por eles é dobrado. É ou não é, irmãos? Quem é pai aí? Você deixou de amar o filho depois que ele casou? Não tem como. Pelo contrário, se ama mais. Você cuida mais. Agora Deus pega os meus filhos e coloca os dois no trabalho, que eu não tenho mais controle. É Deus nos ensinando que na nossa vida tem tempo marcado para tudo. E aqui, quando Israel faz esse clamor ao Senhor, eles terminam fazendo esse clamor dizendo assim: e não sabemos, Senhor, o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti.
os nossos olhos estão postos em Ti. Segredo para a gente viver bem: vamos manter o nosso olhar no Senhor. Vamos continuar acreditando no Senhor Jesus. Não sofra por antecipação. Sofrimento por antecipação é pecado. A ordem de Jesus é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis preocupados com coisa alguma. Faça só bem a sua parte. Sua preocupação com os filhos, faça bem a sua parte. Ensina o caminho que o menino deve andar, que a menina deve andar. Ele não vai se desviar dele. Não vai se desviar. Faça a sua parte. Tudo tem um tempo determinado, diz Salomão. E eu quero encerrar esta palavra dizendo a você, da parte do Senhor: confie no Senhor. A vitória que você está buscando no Senhor, ela tem o tempo marcado no relógio de Deus para chegar na sua casa. Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra sagrada no teu coração e que ela possa sustentar você nesses dias de apreensão, de dificuldade, de incertezas, de questionamentos. Tem hora que você vai ficar calado, porque você não sabe qual a saída. Deus tem a saída, Deus tem a resposta, Deus tem a sua hora, Deus tem o tempo na sua vida. Vamos ficar de pé, nós vamos orar nessa hora. Depois, ao som de uma música instrumental, você vai vir à frente consagrando ao Senhor Deus o seu dízimo, a sua oferta. Feche os teus olhos, quero orar com os irmãos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Nós te louvamos porque em cada aspecto da nossa vida o Senhor tem um tempo separado para nós. E nessa noite, depois de ouvirmos essa palavra, nós te agradecemos por todas as coisas pelas quais passamos e pelas quais iremos ainda passar, pois sabemos que a nossa vida está em Tuas mãos e existe tempo determinado para todas as coisas. Agora, quando vamos consagrar, Senhor Deus, nosso dízimo, a nossa oferta, fazemos isso com amor, com alegria, e pedimos que a Tua bondosa mão continue estendida sobre os nossos lares. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você poderá vir à frente, consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta.